Começa agora mais um Síndico em Ação, um programa pensado para você síndico, você conselheiro, você do mercado condominial. E hoje é uma grande honra receber aqui Alessander Mendes, filho da dona Helena, um piauiense de grande valor. Cara, obrigado, é um prazer, eu sou seu fã, já te falei isso fora do programa, mas eu preciso falar isso ao vivo aqui, ao vivo não, gravado aqui pro pessoal, porque você não tem noção como eu fico feliz de receber você aqui. Eu te acompanho, a gente já conversa há algum tempo lá nas redes sociais. É verdade. É demais o jeito que você fala, o jeito que você se coloca, é muita satisfação. Um pouquinho antes eu estava falando para o nosso amigo Rodrigo Previl aqui, que tem dois grandes nomes que eu ainda tenho um sonho de trazer aqui. Já vieram grandes pessoas para cá, se eu começar a falar o nome com Ricardo Carpati, Diego Bassi, vou ser injusto com algum grande nome que veio aqui. Mas tem duas pessoas que eu faço questão que ainda venham, você é um deles, você está fazendo um sonho meu se transformar. Obrigado, viu? Eu que agradeço, Alexandre. É uma alegria muito grande estar aqui. Conhecê-lo pessoalmente, a gente se falava mesmo pelas redes sociais. E numa conversa que eu tive com o Daniel, quando eu estava chegando em São Paulo, eu disse a ele, Daniel, eu queria conhecer o Alexandre. Ele disse, pois você vai conhecer, não se preocupe não, que você vai conhecer. E a vida nos aproximou aqui, né, pessoalmente. Pois é, a gente se conheceu nesse mesmo dia, se eu não me engano. Foi. Lá na festa da Manager, foi bem legal. Isso. Cara, me diz uma coisa, eu queria que você contasse um pouco quem é você. Porque eu sei que você já fez algumas coisas como o Conexão, né? Sim. Que foi, até me arrepio porque foi quando eu vi você pela primeira vez, que fiquei maravilhado com as coisas que você estava contando ali. Depois teve o Web Congresso, que eu também participei, você também participou. A gente teve agora, domingo agora, sábado agora, e você teve no Web Congresso também. As pessoas estão te conhecendo aos poucos no mercado condominial, mas teu nicho não é esse, né? Você veio evoluindo para isso. Conta um pouco pra gente isso. Pois é, na verdade, a minha história é ali, começando aos 12 anos, como menor aprendiz da Caixa Econômica. Depois, aos 22 anos, eu me tornei professor de História nos cursinhos preparatórios. Então, era comum você ministrar aí, talvez, 10 aulas por dia, cada turma com 120 alunos, 150 alunos, né? Cursinho é bem intenso. E, então, eu decidi fazer essa migração para o direito. Quando eu migrei para o direito, eu fui ao direito e dentro do direito, não fui eu que escolhi, mas foi o direito criminal que me escolheu. Porque quando você se forma, você não escolhe muita coisa, né? O que acontece é que você vai pegando as causas que tecnicamente ali são acessíveis. E o direito penal terminou me abraçando ali e eu terminei mergulhando nesse trabalho até o dia que eu conheci o Instituto da Mediação, isso há 10 anos atrás, e quando eu vi a forma de resolutividade da mediação, eu fiquei encantado, e aí eu comecei a fazer um curso. Na época, eu fui à segunda turma de formação de mediadores do Tribunal de Justiça do Piauí. E aí realmente me apaixonei. O mediador ele foi desconstruído para fazer nascer, o criminalista foi desconstruído para fazer nascer o mediador. Então, a forma de olhar para o mundo é diferente, a forma de olhar para as pessoas é diferente e a forma de perceber o sentimento que envolve todas as relações interpessoais é diferenciada. E isso foi me deixando mais tranquilo, mais alegre, mais feliz. Então, eu digo, olha, o meu jeito de viver vai ser esse aqui. E aí, dentro da mediação, também não fui eu que escolhi, dentro do tribunal é repassado todos os conflitos, mas os conflitos familiares, os conflitos que envolvem divórcio, separação, guarda, pensão, eram os conflitos que mais eram desemborcados à minha pessoa. E chegou a um ponto de todo mundo buscar ali, muitas pessoas buscarem o tribunal e dizer, eu quero fazer com aquele mediador, eu quero me divorciar com aquele mediador, eu quero estar com aquele mediador. E aí eu comecei a ouvir isso e disse, olha, então eu vou mergulhar um pouco nessa questão do conflito familiar. E do conflito familiar chegou a questão condominial, que vinha exatamente pelas mãos da doutora Patrícia, que é uma advogada lá no Piauí, que me convidou para dar um curso de mediação para síndicos. Depois o Daniel Lima, lá de Aracaju, me levou para Aracaju e depois disso o Brasil
a gente começou a andar em todos os lugares, levando um tema, que é a desconstrução dos conflitos. Então, por que eu me tornei palestrante? Porque quando eu comecei a fazer mediação dentro do tribunal, eu ali via uma situação que era possível ter sido contornado antes. Muitos divórcios aconteceram e muitas situações poderiam ter sido evitadas. Eu disse, então eu estou fazendo o divórcio, mas eu podia fazer a prevenção. Como eu sou professor há 25 anos, então eu vou pegar esse professor, preparar uma aula e dessa aula eu vou correr o Brasil todo. E foi isso que a gente fez ao longo desses últimos quase uma década aí a gente está fazendo. Chegamos agora a 410 palestras. Caramba! 410 palestras em 26 estados da Federação Brasileira. E aí palestras para empresários, para grupos familiares e o mundo, o universo que envolve as relações condominiais me abraçaram. Não fui eu que escolhi, na verdade, não fui eu que disse, olha, eu quero ir para ali, eu procurei alguém para que eu estivesse. Não, foi o mundo condominial que me chamou. E hoje eu entendo, porque o condomínio, ele tem a relação das cotas condominiais, do seu apartamento, e quem está no apartamento é a família. Na verdade, o condomínio não é o condomínio, é a família vivendo de forma coletiva. Eu até puxei esse tema no web de sábado, do Papo Condominial, e que o tema foi acabou condomínio. Não existe mais condomínio. Agora é condomínio. Eu botei a preposição aqui. Por quê? Porque há 20 anos atrás, 10 anos atrás, qualquer pessoa podia ser síndico, qualquer pessoa podia dizer que era gestor das relações condominiais, mas com a tecnicidade, com a experiência, com o crescimento, nós estamos chegando agora a um passo para São Paulo, a maior capital do mundo, da América Latina, ela ter o maior número de pessoas, de registros de apartamentos maior do que casas soltas, registradas. Não quer dizer que nós temos mais condomínios do que casas, mas nós estamos caminhando para uma situação igualitária. Então, é uma realidade. O condomínio, seja vertical ou seja horizontal, quem está dentro desses condomínios são as famílias. Uma família unipessoal, eu sou uma família. Eu sozinho, dentro de um condomínio, constituo a minha família. E aí e a pessoa que você escolheu morar, conviver com os filhos. Esta relação aqui foi que me tornou mediador. E o conflito dela com o outro apartamento foi o que me levou para as questões condominiais. E hoje eu estou aqui muito feliz em estar sendo entrevistado por você por causa dessas relações, dessa necessidade. E a mediação ela tem uma coisa que é fantástica. Ela constrói em você um outro olhar sobre os fatos. Eu não tenho dúvida nenhuma. O grande mote da mediação não é desenvolver acordos judicialmente. Ela faz isso. Inclusive, ela só teve esse know-how todo porque o direito abraçou a mediação. Mas a mediação é muito mais do que fazer acordos. E o que eu mais gosto de fazer é a escola. Dentro da mediação, a gente tem algumas escolas. Tem a escola de Harvard, que é aquela voltada para acordos, né? Então, é para muito mais jurídico. Tem a escola transformativa, que é aquela escola que você pega o conflito e transforma esse conflito. E tem uma escola que a gente chama de circular narrativa, que é onde eu vou lá para a origem do conflito, pegando a família, pegando as pessoas. Aqui tem um braço muito forte da psicologia. E eu escolhi essa escola transformativa. Então, dê-me o conflito, que farei do seu conflito, que é uma laranja, vamos fazer um suco de laranja. Então, é mais ou menos isso que eu acredito. Eu acredito que todo conflito, ele é um ponto de virada para mudar você naquela situação que você está. E a experiência dessa década tem mostrado exatamente isso. Eu lembro que eu fiz uma mediação, que era um divórcio, e quando a mediação foi feita, a mulher disse, eu vou acabar com a minha vida hoje, nada mais me resta, eu não tenho mais ânimo, não tenho mais alegria, e eu não sei por que eu não morro de hoje para amanhã. E aí, claro, a gente mobilizou dentro do sistema judiciário um atendimento psicológico para ela, um atendimento pessoal. Eu liguei até para um colega que ele é coach, né? E eu acho ele fantástico, ele é um cara super bem-humorado. Eu digo, ela precisa estar perto de pessoas assim. 8 meses depois eu encontro com essa senhora, perdendo 30 quilos, uma senhora que visivelmente muito mais bonita, muito mais alegre, encontrou um novo amor e voltou ao local em que eu tinha feito a mediação para me dizer que a melhor coisa que aconteceu na vida dela foi aquele divórcio.
Então, naquele dia do divórcio, ela disse, é o meu fim, é o fim da minha vida. E 8 meses depois, ela volta e diz que aquilo ali foi um ponto de virada na vida dela. Então, eu acredito nisso. Eu acredito que a mediação ela pode permitir a inquietação das pessoas para que as pessoas possam olhar para a vida de um jeito diferente. E em várias situações a gente tem vivido, por isso que eu digo que eu sou dessa escola transformativa. Eu posso buscar o acordo, claro, quando eu estou fazendo uma mediação judicial, eu busco o acordo. Mas eu busco mais assim, o entender do ser humano. Qualquer que seja a área, seja a área do direito, da administração, da engenharia, da física, da matemática, ninguém mais quer contratar uma pessoa com coeficiente intelectual 10. Não adianta você ser um superdotado se você não consegue se relacionar. Exato. Se você não conseguir se relacionar com as outras pessoas ou não trabalhar em equipe, uma das grandes habilidades agora, para 2025, apresentado pela ONU, será exatamente a habilidade do que a gente chama de inteligência social. A inteligência social é a inteligência que faz com que eu seja capaz de entender o Alexandre, de entender todas as pessoas que nos cercam, de entender a sua família, de entender tudo aquilo que envolve você e as outras pessoas. Quem aprender a lidar com esta inteligência social será o verdadeiro profissional do futuro. Não dá mais para ter um médico que não olha para você e só receita uma medicação. Não dá mais para ter um advogado que simplesmente não é sensível ao teu momento de conflito. E você não vai ter um engenheiro ou um arquiteto que vai construir prédios enormes sem que ele perceba quem é aquela pessoa que vai morar lá. Qual é a construção da identidade daquela pessoa. É o que Bauman vai tratar sobre a questão do pertencimento, né? Nós nos pertencemos onde nós nos sentimos bem e onde nós temos as nossas paixões. Eu mesmo nasci na cidade de Teresina, capital do Piauí, mas fui registrado a 100 quilômetros de Teresina, na Água Branca. E para muita gente eu digo, nasci em Água Branca e me criei em Prata, que é a cidade dos meus pais. Lá em Teresina, muita gente acha que eu nasci na Prata, porque eu falo muito da Prata. Não que eu não goste de Água Branca, mas é porque, como é uma cidade muito próxima de Teresina, os meus amigos todos iam morar em Teresina. E a Prata era o local que eu passava as minhas férias, que eu convivia com os meus familiares. Então, ali a Prata é o meu pertencimento. E o pertencimento está ligado a essa coisa boa que você vive, né? O mundo condominial, eu tenho inquietado muito todas as pessoas que estão dentro dele. Você não está gerindo prédios e apartamentos, você está gerindo pessoas em apartamentos. Apartamento não fala, Exato. Apartamento não ri, apartamento não chora. Você tem que entender que não é um apartamento de 30, 60, 200 andares. É o Antônio que mora lá no 1002. E muito síndico comete esse equívoco. Ele é síndico. Eu conheci um síndico há mais de 10 anos. E eu fiz uma pergunta a ele. Eu digo, o que mora lá no seu condomínio? O 602, como é o nome dele? Ele disse, não, é um engenheiro do 602. E o nome? Ele não soube dizer. Há mais de 10 anos, no mesmo condomínio, mas ele não nominou as pessoas. Ele numerou as pessoas. E há uma diferença enorme. Nós não somos números. Não é um avião que cai e morreram 230 pessoas, 530, 400. É um avião que cai que o seu José, seu Pedro, a dona Maria, a dona Marinalva, que faleceram. Então, dentro das relações condominiais, a gente tem que entender isso. E o síndico que não entender isso, ele vai ter conflito. Ou, no mínimo, ele não vai ter o respeito. Ou não consegue gerir isso. Não vai conseguir gerir. Isso que você está falando tudo é fantástico, né? A gente, na verdade, recebe essas informações que você está dizendo, eu fico pensando em várias situações que a gente fica passando, mas eu queria comentar uma coisa. Na nossa carteira de cliente, eu pego sempre a Mr. Síndico, que é a minha empresa, como exemplo. A gente é muito conhecido porque na Assembleia, a gente faz uma pré-assembleia, ou entre a primeira chamada e a segunda chamada, eu faço isso que você está falando. Eu tiro esse número, eu tenho uma pessoalidade com as pessoas, eu converso, porque eu digo o seguinte, inclusive no Síndico Net, no curso Síndico Net, eu até coloco essa forma, é o momento de você conhecer o seu morador. Nada de tratar a Assembleia rápida, nada de tratar a Assembleia como um ato qualquer, não, é um ato teu e do teu morador. É uma festa. Muito bem. É uma festa de aniversário. Muito bem. É um momento de se integrar, né? E aí entra uma coisa. Você acha, eu até sei a resposta, mas eu quero te perguntar isso para ver se a gente consegue desenvolver um pouco mais.
Você acha que o perfil de um bom síndico, um excelente síndico, ele é formado muito mais por uma pessoa capaz de gerir esses conflitos? E quando a gente fala de conflitos, a gente fala o tempo todo de conflito, né? É um conflito com o fornecedor, um conflito com o funcionário, um conflito com o morador. Enfim, são conflitos de você solucionar isso de forma rápida. E aí a gente traz aquela ideia que até a gente estava conversando nos bastidores, né? Que a gente traz da engenharia, aquela questão de sitter, né? Toda vez que você prorroga a resolução de um conflito, ele parece 5 vezes maior depois. É a mesma coisa. Você pensa desse jeito? Que é o espiral do conflito. Concordo plenamente com você. Eu lembro de Vargas. Vargas foi um dos maiores presidentes que o Brasil teve. Ele governou de 1930 até 1945, depois voltou em 51 e se suicidou em 54. Mas depois de Dom Pedro II, quem mais governou o Brasil foi Vargas, governou 19 anos. E Vargas era interessante. Veja só, o dia 1º de maio era dia que é feriado, é dia do trabalhador, era dia de luta pelos direitos do trabalhador. Então, todo dia 1º de maio, o trabalhador parava, fazia manifestação, questionava o governo. O que foi que o Vargas fez? Ele disse, não, dia 1º de maio é dia de luta, pois todas as vezes que for o dia 1º de maio, ele vai querer grevar. Ele vai querer guerrear, porque na cabeça dele é luta. Então, nós vamos tirar o dia de luta para o dia do trabalhador. Dia do trabalhador é dia de festa do trabalhador, é dia de aniversário do trabalhador. Eu vou botar banda, eu vou botar festa, e é nesse dia que eu dou aumento para o trabalhador. Olha como Vargas foi fantástico. Então, dia 1º de maio, ninguém falava mais em luta. Dia 1º de maio era onde eles ganhavam os benefícios, aumento salarial e numa festa. Ele dava o aumento no finalzinho do dia, quando ele já estava assim com a festa de carnaval, aí no final do dia ele dava o benefício. Por que eu estou falando isso? Porque é muito comum os síndicos nos procurarem falando de problemas na Assembleia. E por que a Assembleia tem problema? Por causa da construção da Assembleia. O que você faz? Você diz assim, é dia de luta na Assembleia. Exato. Então o condômino já vai preparado. Ele já vai preparado para reclamar do síndico, do porteiro, do vizinho, disso, daquilo outro, da carestia das relações, da cota participação do condomínio, todos os problemas. Ele entendeu que é luta. Se ele entende que a Assembleia é uma Assembleia de discussão, de luta política, eu vou para o debate e eu vou para tratar das questões divergentes. E eu vou para tratar com os meus interesses. Agora, no dia que nós tratarmos a Assembleia como o dia da Assembleia, em que você abre uma Assembleia, você põe um salgado, você põe um refrigerante, você põe uma música a menos, a gente fez essa experiência lá em Teresina, você põe uma música agradável, totalmente diferente, quando os condôminos chegaram na Assembleia, que viram aquele suco, que viram aquela coisa, que viram aquela música, e aí tinha uma lembrancinha dada para cada pessoa, era para mudar a fachada do condomínio, saindo de uma rua para ir para outra rua. O aumento da prestação extra era quase R$230, e o síndico disse, eles vão me matar, eu vou ser a Joana d'Arc aqui, porque eles vão me colocar e vão me queimar. E não aconteceu nada disso. Por quê? Porque a gente fez uma preparação antes. A gente fez uma preparação. Primeiro, ele, na verdade, era uma síndica. Primeiro, o que foi que ela fez? Ela fez o protótipo da mudança, ela dispersou a mudança, e ela não falou em questão de valores. Depois ela falou o quanto que era importante isso para o condomínio, quanto ia valorizar. E ela ficou durante a semana falando dessa necessidade da mudança. Quando teve a Assembleia, muita gente desceu com um objetivo de briga, não quero nem saber. Não precisa mudar porque eu não tenho dinheiro, eu não tenho cota para pagar. Mas aí teve o refrigerante, teve o salgadinho, teve o abraço, teve a festa. E lá ela só mostrou a beleza e ela já tinha mandado os valores anteriormente para cada um. Então, tudo que ela fez, na mediação a gente chama que é uma preparação de ambientação. Charles Darwin trata muito disso. O Darwin vai dizer que nós somos reflexos daquilo que nós convivemos dentro do ambiente social. O próprio Rousseau também vai dizer que nós somos produtos do meio. Eu não acredito muito nisso, mas que o meio altera as nossas relações comportamentais, eu não tenho dúvida. Eu acho que ele não é determinante para dizer quem eu sou, mas ele pode ser determinante para dizer como é que eu posso agir. Exato. Num jogo de futebol, tá todo mundo brigando, eu tô ali, o cara me soqueia, qual é a tendência minha? Revidar. Mas eu não sou uma pessoa violenta. Então não é o fato de ir a um estádio, assistir um jogo, que eu vou me tornar uma pessoa violenta. Mas o meio pode, naquele momento, modificar as tuas relações comportamentais. Então eu estou falando da Assembleia porque é muito comum conflitos na Assembleia. Mas é porque você vê a Assembleia como luta, como uma discussão política. Que tal fazer como Vargas? Dia
dos condôminos é o dia da assembleia. E exemplifica bem o pensamento de um síndico, né? Assim, a gente costuma ver, eu costumo ver muito síndico pensando exatamente isso. Resolve na assembleia. Não é que resolve na assembleia. De novo, vou pegar o curso Síndico Net, que eu fui professor do módulo de assembleia, mas quando a gente fala módulo de assembleia, a gente pensa, ele vai ensinar as questões jurídicas. Não, a gente ensinou como executar uma assembleia. E aí lá eu digo exatamente isso. E eu coloco essa questão de recebe o seu morador com uma música, recebe o seu morador com uma forma diferente. Quando acabar a assembleia, pede para a administradora não fechar as coisas e ir embora. Fica lá, porque é o momento de você interagir. Nós não estamos falando de uma relação de consumo, né? Pois é. Nós não estamos falando de uma relação que eu vou te dar algo e terminei de consumir, eu vou embora. Eu não estou comprando um sanduíche, uma coca que eu terminei, vou jogar no lixo e vou embora. Nós estamos falando de relação. Eu acho que esse termo assembleia tem que ser rediscutido. A acepção da palavra tem que ser discutida. Assembleia condominial, assembleia e o encontro condominial. É preciso que eu entenda que essa assembleia não é ponto de divergência, mas é um ponto de convergência. Muito A ótimo. convergência é o que vai permitir com que as pessoas possam ir para as assembleias e simplesmente se comportarem de um jeito diferente. Eu tive um condomínio que eles me convidaram porque na assembleia a síndica foi agredida fisicamente. Então ela foi violentada fisicamente, lesão corporal leve, mas enfim, foi muito desgastante. E aí ela, claro, tomou os procedimentos jurídicos, lesão corporal é tratada no campo penal. Ela foi à delegacia, noticiou o crime e, ao noticiar, o agressor vai responder, né, inclusive ali na legislação específica de violência doméstica. Mas o que aconteceu foi que, quando ela me chamou para a segunda assembleia, ela estava preparada para revidar o que ela tinha sofrido. Eu digo, então você está usando a assembleia como um contra-ataque por aquilo que você sofreu. Na mediação, a gente diz que você deixou de ser parcial. E quem deixa de ser parcial não pode estar na Assembleia. Eu entendo o seu sofrimento, a sua agressão, eu estou concordando com você em tudo, mas eu não posso permitir que você vá para a Assembleia para revidar na força da proporção que você sofreu anteriormente. Essa pessoa que lhe agrediu, ela deve tratar juridicamente, porque agora o campo é penal. Você não pode usar essa Assembleia, porque isso vai criar no imaginário coletivo que a Assembleia é o local de revidar. E vai ser assim. Vai ser assim com todas as pessoas que agora querem revidar algo contra outrem, vão esperar a Assembleia para agir. Quando você falou aí do Síndico Net, né, da nossa participação do Síndico Net, um abraço para Júlio, um cara fantástico. É incrível, né? Ele é fantástico, ele é extraordinário. Tive o privilégio de almoçar com ele aqui em São Paulo, uma alegria muito grande. Lá teve um detalhe, ele me colocou para pegar alguns cases, e tem a síndica, Taula, que eu também tive o privilégio de conhecer por esses dias, né? Passei por ela, não conheci porque, enfim, ela modificou-se demais, mas ele deu um caso e que é muito comum acontecer num condomínio. Quando você tem uma pessoa que só ela cria confusão com todo mundo, eu preciso entender quem é esta pessoa. É muito comum pessoas que fora do condomínio são grandes autoridades. Grandes médicos, advogados, engenheiros, professores, né? E dentro da área específica dele, ele é uma autoridade. Aí o que acontece é quando ele vai para o condomínio, ele não tem aquele respeito e credibilidade que ele tem fora, porque ali ele é uma pessoa comum, como todo mundo. E ele não exerce nenhuma função no condomínio, mas ele quer ter os privilégios que ele tem lá fora, dentro do condomínio. Então, ele traz aquela sensação de glamour social para dentro do glamour residencial. E a residência, se você não exerce essa função, o que acontece? Vai ter problema. Eu tive um caso que uma pessoa só processou 13 vezes o apartamento, o condomínio. 13 vezes. Processou 13 vezes o condomínio. 13 processos. E aí foi a história que a gente aproximou ela através do aniversário que a gente fez de um gato dela. Né? Foi aí onde entrou a história. Vamos atrás do que ela ama, que é o ponto comum. E aí eu digo agora para você que está aqui em casa, você que está aí nesse momento nos assistindo, todo conflito ele tem um ponto em comum. E é esse ponto em comum que você tem que encontrar. A solução do conflito está nesse ponto em comum. Imagine duas pessoas que vão se divorciar. Tem filhos, o ponto em comum é o filho. E perceba que quem olha para os interesses particulares não vai chegar ao consenso.
Mas se os dois amam o mesmo filho, os dois querem o bem do filho. Eu lembro que numa cidade próxima de Teresina, capital do estado de Ceará, em Fortaleza, eu fui fazer uma mediação lá. E a mãe estava exatamente com alienação parental. Ela destruía a vida do ex-esposo, ela acabava para a criança. E a criança começou a sofrer com isso, porque a criança ama o pai. Filho ama os dois, os filhos não entendem, eles não têm maturidade para entender um conflito conjugal, né? E aí o que acontecia? Como ela destruía a vida do pai, sofria e reverberava na criança. E a criança, uma criança de 8, 9 anos, ansiedade, depressão, tendo que tomar remédio controlado. E aí alguém, dentro desse conflito, decidiram, vamos chamar o Alessander para mediar a parte jurídica. E eu fui para mediar o conflito jurídico. Só que na mediação eu percebi como a comunicação da mãe para com o pai era violenta. E eu perguntei se aquela comunicação era comum dentro de casa e os dois disseram, é assim que a gente se trata. Então, o que foi que eu fiz? Ora, eu vou impedir que eles possam se agredir? Não, mas eu vou dizer que eles têm um ponto em comum. E eu disse, existe um ponto em comum aqui, que é o filho de vocês, né? Como é que esse menino está reagindo a essa situação conflituosa? Em que você diz essa comunicação e que o outro rebate essa comunicação. E aí os dois disseram, não, ele tem ansiedade, tem depressão e tem isso. Eu digo, então, vou precisar dizer uma coisa a vocês. Se vocês não querem modificar por vocês, vocês têm que modificar por um ponto em comum. Porque depois essa criança aqui, ela vai subir num prédio e ela vai se jogar num prédio e vocês dois vão perder essa criança. E aí ninguém vai querer assumir a autorresponsabilidade por ter exatamente construído uma pista para que essa criança tivesse chegado até aqui. Porque às vezes a gente fica tão cego num conflito que a gente não entende o que são chamados os conflitos episódios que nascem. Conflito epicentro é o meu conflito com você, mas ao nosso redor pode gerar outros conflitos. Então o nosso conflito pode gerar um conflito com uma criança, gerar um conflito com a sua mãe, gerar um conflito com a sua esposa. E é assim que acontece. Então eu precisei trazê-los a um ponto em comum. E esse ponto em comum quem era? O filho. Então quando você busca o ponto em comum da questão, a tendência é a solução vir de um jeito mais aprazável. E foi isso que aconteceu. Eles chegaram à conclusão que eram eles que estavam alimentando o sofrimento, a dor, a ansiedade da depressão de uma criança de 8 anos. Então, a gente precisa entender isso, a gente precisa compreender que o conflito, ele reverbera, é como se fosse um raio que cai e ele traz faíscas para todos os lados. Imagine isso, o conflito é isso, quando ele irradia, ele gera e estoura faíscas e muitas pessoas são afetadas. E quando a gente não tem a sensibilidade para isso, a gente pode estar prejudicando, a gente pode perder pessoas. E aí eu disse, mãe, como é que você ama essa criança? Pai, como é que você ama essa criança? Não, eu amo essa criança. Tá, mas vocês dois estão destruindo essa criança. E sem perceber. Porque no momento que você agride o pai, você agride a criança. Não tem ninguém que tem um pai ou a mãe, ou um irmão que é agredido e que ele não vá reverberar uma reação. Ou uma reação imediata, ou uma reação imediata, que é aquela posterior. E essa reação imediata é a mais perigosa, porque você absolve, guarda isso com você e você vai desembarcar em uma outra situação, que ninguém sabe onde é. Ou pode ser desembarcado na escola, agredindo colegas, não querendo estudar, ou pode ser na rua, ou pode ser contra as regras da sociedade. Ou no condomínio. Ou no condomínio. E aí não tenha dúvida, aí no condomínio, na verdade o condomínio é a válvula de escape imediata. Porque ele sai da porta do conflito ali e desencadeia as relações condominiais. No síndico. No síndico. Você está gostando? Tem muita informação, né? O Alessander é realmente uma pessoa diferenciada que traz muita informação de uma situação que a gente precisa tanto discutir. A gente vai dividir esse programa em 2 blocos e a gente, nesse bloco, tentou falar um pouco mais sobre o mercado, sobre um pouco também do Alessander, trazer um pouco para vocês informação de como trabalhar essa parte do síndico que ele precisa ter. E no próximo bloco a gente vai falar sobre alguns cases. Vamos trazer aqui alguns cases que o Alessander já tratou para vocês entenderem, de repente até aplicarem no condomínio de vocês. Tá certo? Até o próximo programa e não esqueça, se você gostou desse programa, dê um like. Se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva para acompanhar as nossas transmissões. Até já!